Não entra nessa ambulância, grita a menina pobre, encharcada e assustada, para a esposa grávida do milionário. Minutos depois, os homens de jaleco se aproximam em silêncio, segurando uma seringa e evitando qualquer identificação. O marido, ainda atordoado pelo acidente, sente que algo está errado e decide fugir, mesmo sem entender o porquê. Naquela noite, o que parecia um socorro mudou suas vidas. O que você acha que era? Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Naquela noite, a chuva caía pesada sobre a Avenida Paulista, como se o céu tentasse lavar algo do asfalto cinzento de São Paulo. O vento batia nas janelas do carro importado, que seguia silenciosamente pela estrada escura em direção a Alphaville. Dentro dele, Gustavo Menezes, conhecido por sua trajetória de sucesso no ramo da tecnologia brasileira, dirigia com olhos cansados, mas atentos. Ao lado, sua esposa, Camila Prado, grávida de 6 meses, acariciava a barriga com ternura. O silêncio entre eles pesava mais que a tempestade lá fora. Você está nervoso com a reunião? Perguntou Camila, tentando quebrar o gelo que havia se formado entre eles nos últimos meses. Um pouco, respondeu Gustavo sem tirar os olhos da estrada. A Brasil Tech cresceu muito rápido. Este jantar com os investidores da Megasoft pode mudar tudo para nós. Camila suspirou. Conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que usava há meses, sempre absorto em reuniões, planilhas e estratégias de negócios. Enquanto isso, ela enfrentava sozinha os enjoos matinais, as consultas médicas e a preparação do quarto do bebê. Pensei que essa noite fosse também para nós, ela disse, olhando pela janela as gotas que escorriam como lágrimas pelo vidro. Faz tempo que não conversamos sobre outra coisa que não seja trabalho ou o bebê. Gustavo apertou o volante. Sabia que ela tinha razão. Prometera a si mesmo que aquela noite marcaria um recomeço para os dois, mas o peso da responsabilidade de sua empresa parecia esmagar qualquer tentativa de aproximação. Você tem razão, ele disse, finalmente olhando para ela. Depois do jantar podemos passar no nosso restaurante favorito em Moema. Só nós dois, como nos velhos tempos. O sorriso de Camila iluminou o interior do carro. Por um momento, pareceu que tudo voltaria a ser como antes, mas a estrada decidiu outra coisa. Um carro preto, sem faróis, surgiu abruptamente pela lateral e colidiu com força. O impacto foi violento e inesperado. O veículo de Gustavo foi empurrado para fora da pista, capotou 2 vezes e caiu num barranco na beira da rodovia Castelo Branco. O mundo girou e depois silenciou. Gustavo despertou com uma dor aguda no peito, o rosto molhado de sangue e os ouvidos zumbindo como se estivesse dentro de uma colmeia. Tentou entender onde estava, os olhos piscando contra a escuridão. Virou-se para o lado com dificuldade. Camila estava inconsciente, o rosto marcado por pequenos cortes, a mão direita protetoramente sobre a barriga. O pânico tomou conta de seu corpo. Camila, por favor, acorde! Gritou tentando alcançá-la, mas preso pelo cinto de segurança e por uma dor que cortava seu peito a cada movimento. Com esforço conseguiu se soltar e sair do carro, cambaleando sob a chuva que agora caía com mais força. Socorro! Alguém me ajude! Gritou para a noite, sua voz engolida pelo barulho da tempestade. Foi quando viu luzes se aproximando. Uma ambulância descia lentamente pela encosta. Gustavo sentiu um alívio momentâneo percorrer seu corpo. A ajuda havia chegado rapidamente. Talvez houvesse alguma base de emergência próxima. Não entra. Eles não são de verdade. A voz infantil veio de trás de uma árvore próxima. Gustavo se virou confuso e viu uma garotinha, de não mais que 8 anos, encharcada pela chuva, os pés descalços afundando na lama, os cabelos negros grudados no rosto moreno. O quê? Perguntou Gustavo, pensando ter ouvido errado. Esse carro estava ali antes do acidente. Eu vi da minha janela, disse a menina, apontando para uma pequena casa simples à beira da estrada, quase invisível na escuridão. E a sirene está errada. É só um adesivo. Eles estavam esperando vocês. Atordoado, Gustavo olhou com mais atenção para o veículo que se aproximava. A ambulância não tinha placas oficiais. O símbolo do SUS estava desbotado e mal posicionado. Os homens que desceram usavam jalecos sem identificação.
Um deles segurava algo que parecia uma seringa. O outro olhava nervosamente ao redor. "Onde está o acidentado?" gritou um deles, a voz estranhamente calma para a situação. Tomado por um instinto de proteção que não sabia possuir, Gustavo agachou-se atrás do carro capotado. A menina se aproximou, seus olhos grandes e escuros brilhando de medo e determinação. "Vem comigo", sussurrou ela. "Sei onde se esconder." "Minha esposa", começou Gustavo olhando para o carro. "Eu ajudo, mas tem que ser rápido." Com uma força nascida do desespero, Gustavo voltou ao carro e conseguiu retirar Camila, que gemeu fracamente. A menina os guiou por um caminho estreito entre árvores densas, afastando-se da estrada. Os homens da falsa ambulância procuraram por alguns minutos, iluminando a área com lanternas, mas logo desistiram e partiram. As luzes da ambulância desaparecendo na noite chuvosa. Caminharam por quase 20 minutos. Gustavo carregando Camila nos braços, seguindo a pequena figura da menina, que se movia com surpreendente agilidade pela mata escura. Chegaram a uma casa simples de madeira, escondida entre bananeiras e pés de mandioca. Uma luz amarelada escapava pelas frestas da janela. "Dona Teresa!" chamou a menina batendo na porta. "Preciso de ajuda." A porta se abriu, revelando uma senhora de cabelos grisalhos e olhos atentos. Seu rosto enrugado se contraiu em preocupação ao ver o grupo encharcado. "Meu Deus, Yara, o que aconteceu? Quem são essas pessoas?" "Eles sofreram um acidente na estrada, mas não foi acidente de verdade", explicou a menina, agora identificada como Yara. "Os homens maus estavam esperando, os mesmos que levaram minha mãe." A senhora olhou com desconfiança para Gustavo, mas ao ver Camila inconsciente e claramente grávida, seu semblante suavizou. "Entrem rápido", disse, abrindo espaço. "Coloque-a na cama do quarto dos fundos." Gustavo obedeceu, deitando Camila cuidadosamente no colchão simples. A senhora examinou os ferimentos de ambos com mãos experientes. Nada grave, graças a Deus. Alguns cortes e contusões. Ela precisa de repouso absoluto por causa do bebê. "Tenho alguns remédios caseiros que vão ajudar. Precisamos ir para um hospital", insistiu Gustavo. "Não é seguro", interrompeu Yara, parada na porta do quarto. "Eles vão procurar vocês lá, sempre procuram." Gustavo olhou para a menina, notando pela primeira vez seus traços. Era magra, com grandes olhos escuros que pareciam guardar segredos maiores que sua idade. Suas roupas estavam gastas e seus pés, apesar de descalços, mostravam calosidades de quem está acostumado a andar sem sapatos. "Quem é você?" perguntou Gustavo. "Como sabia sobre aqueles homens?" Yara trocou um olhar com a senhora, que assentiu levemente. "Meu nome é Yara Santos. Eu vivia com minha mãe, Dona Cleide. Ela trabalhava limpando os escritórios da empresa grande, aquela que sempre quer comprar a sua." Gustavo franziu o senho, surpreso. "A Megasoft? Sua mãe trabalhava lá?" Yara assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Até que ela viu coisas que não devia. Coisas nos papéis do homem de terno azul. Depois disso... A voz da menina falhou. A senhora se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Depois disso, a mãe dela sofreu um acidente numa sala que deveria estar trancada", completou a senhora, fazendo aspas com os dedos na palavra acidente. "Ninguém acreditou que foi armado. A empresa disse que ela não deveria estar lá naquele horário. Abafaram tudo." "E você?" perguntou Gustavo para Yara. "O que aconteceu com você depois?" "Me levaram para um abrigo em Guarulhos, mas eu fugi. Sabia que os homens iriam me buscar também. Vim para cá porque minha mãe sempre falava da Dona Teresa, que foi professora dela quando era pequena. Estou aqui há 3 anos. 3 anos? Espantou-se Gustavo. Mas você é só uma criança. Ninguém procurou por você? No papel estou perdida no sistema, disse Yara com uma sabedoria triste demais para seus 8 anos. Mas eu sei coisas. Coisas que vi nos escritórios quando ia com minha mãe. Lugares secretos, códigos, nomes importantes. E eu vi o carro preto seguindo vocês hoje. É o mesmo que seguia minha mãe antes do acidente. Camila gemeu na cama, começando a despertar. Gustavo correu para seu lado, segurando sua mão. Gu, o que aconteceu? Murmurou ela confusa. Onde estamos? Estamos seguros, meu amor, respondeu ele, beijando sua testa.
graças a um anjo da guarda inesperado. Yara sorriu timidamente da porta, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e medo. Teresa ajustou as cobertas sobre Camila. Descanse agora, disse a senhora. Amanhã teremos muito o que conversar e decidir. Lá fora a chuva continuava a cair, lavando os rastros que haviam deixado na lama. Na estrada, luzes de viaturas piscavam no local do acidente, mas não encontrariam nada além de um carro vazio e marcas de pneus que sumiam na escuridão. A manhã chegou com uma claridade tímida que mal atravessava as nuvens cinzentas. Na pequena casa de Teresa, o silêncio era quebrado apenas pelo canto distante de pássaros e pelo ocasional gemido das tábuas de madeira que protestavam contra o vento. Gustavo despertou sobressaltado, desorientado por alguns segundos, até que a memória da noite anterior voltou como uma onda. Olhou para o lado e viu Camila ainda adormecida, a respiração regular, um curativo improvisado na testa. Levantou-se com cuidado para não acordá-la e caminhou até a janela. O sítio de Teresa era simples, mas acolhedor. Uma área pequena cercada por árvores frutíferas, com uma horta bem cuidada ao lado e um pequeno galinheiro ao fundo. Dali, podia-se ver a estrada ao longe serpenteando entre as colinas verdejantes. Estavam em algum lugar afastado, provavelmente na região entre São Paulo e Campinas. Café? A voz de Teresa o surpreendeu à porta. Gustavo assentiu, seguindo a senhora até a cozinha rústica. Yara já estava lá, sentada à mesa, comendo um pedaço de bolo de fubá. Seus olhos atentos seguiram Gustavo com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Como está sua esposa? Perguntou Teresa, servindo uma caneca de café forte. Dormindo tranquila, respondeu Gustavo, aceitando o café com gratidão. Depois de um gole, encarou as duas. Preciso entender o que está acontecendo. Quem eram aqueles homens? Por que nos atacaram? Teresa sentou-se à mesa, as mãos enrugadas envolvendo sua própria caneca. Antes de mais nada, preciso saber quem é você exatamente. Meu nome é Gustavo Menezes. Sou o CEO da Brasil Tech, uma empresa de desenvolvimento de software em São Paulo. Estamos prestes a lançar um novo sistema de segurança digital que pode revolucionar o mercado nacional. E quem seria seu maior concorrente? Perguntou Teresa, os olhos perspicazes. A Megasoft, do Eduardo Vasconcelos, respondeu Gustavo, franzindo o senho. Eles tentaram comprar minha empresa há alguns meses, mas recusei. Ofereceram um valor absurdo, mas não estou interessado em vender. A Brasil Tech é meu projeto de vida. Yara, que até então observava em silêncio, falou com voz firme. O homem de terno azul. É ele que dá as ordens. Eduardo sempre usa azul, confirmou Gustavo surpreso. Você o conhece? Eu via ele nos escritórios, falava alto, brigava com as pessoas. Uma vez ele gritou com minha mãe porque ela entrou numa sala sem bater. Depois disso, ela só limpava lá quando ele não estava. Teresa suspirou, levantando-se para buscar mais café. Yara vivia com a mãe, Cleide, uma mulher trabalhadora e honesta. Cleide era faxineira na Megasoft. Trabalhava à noite para poder cuidar da filha durante o dia. Às vezes, quando não tinha com quem deixar Yara, levava a menina com ela. As crianças são invisíveis, comentou Yara com uma sabedoria além de sua idade. Ninguém presta atenção em mim. Por isso, via tudo. E o que você viu? Perguntou Gustavo, cada vez mais intrigado. Yara olhou para Teresa como se pedisse permissão. A senhora assentiu levemente. Vi papéis com nomes, desenhos de prédios. Ouvi conversas sobre eliminar concorrência. Uma vez o homem de terno azul falou no telefone que ia derrubar o Menezes de qualquer jeito. Pensei que era um jogo, sabe? Como videogame. Mas minha mãe ficou assustada quando ouviu isso. Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eduardo Vasconcelos era conhecido por suas táticas agressivas de negócios, mas nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Cleide encontrou documentos estranhos, continuou Teresa. Mostrou para mim uma vez quando veio me visitar. Eram registros de pagamentos a políticos, juízes, até mesmo a inspetores de segurança para fecharem os olhos a certas irregularidades. Ela queria fazer a coisa certa, denunciar. Mas antes que pudesse fazer isso, Gustavo deixou a frase no ar. Houve um acidente, completou Teresa, os olhos marejados.
Uma sala técnica que deveria estar trancada estava aberta. Cleide caiu lá dentro. Disseram que foi um acidente, que ela não deveria estar naquele local. Ela nunca entraria numa sala sem verificar, protestou Yara, a voz embargada. Mamãe era cuidadosa. Sempre verificava tudo 3 vezes. O silêncio pesou entre eles, quebrado apenas pelo tilintar das xícaras e o vento que soprava lá fora. E depois, perguntou Gustavo finalmente. Depois a Megasoft pagou um enterro simples, deu uma indenização mínima que mal cobriu as despesas e Yara foi levada para um abrigo, explicou Teresa. Mas ela sabia demais. Ouviu coisas que não devia. A menina fugiu quando percebeu que estavam fazendo perguntas estranhas sobre o que a mãe havia lhe contado. Como você chegou até aqui? Perguntou Gustavo a Yara. Peguei ônibus, depois carona. Sabia o endereço porque mamãe sempre dizia que, se acontecesse algo com ela, eu deveria procurar Dona Teresa, sua professora de quando era pequena. Ela dizia que Dona Teresa era a única pessoa em quem confiava completamente. Teresa sorriu tristemente. Cleide foi minha aluna quando dei aulas em Paraisópolis. Uma menina brilhante que a vida não deu muitas chances. Quando Yara apareceu na minha porta 3 anos atrás, entendi que precisava protegê-la. Oficialmente, ela continua desaparecida. Extraoficialmente, está aqui, aprendendo a ler e escrever comigo, cuidando da horta e observando o mundo com olhos que já viram demais para tão pouca idade. Camila apareceu na porta da cozinha nesse momento, pálida, mas alerta. Gustavo correu para ajudá-la a sentar. Ouvi parte da conversa, disse ela, aceitando um copo d'água que Teresa lhe ofereceu. Então o acidente não foi acidente. Não, confirmou Gustavo, segurando sua mão. Parece que Eduardo Vasconcelos está disposto a tudo para conseguir a Brasil Tech. E o que fazemos agora? Perguntou Camila, instintivamente colocando a mão sobre a barriga. Não podemos ficar escondidos para sempre. Tenho consultas médicas, você tem a empresa para administrar. Primeiro, precisamos garantir sua segurança e a do bebê, respondeu Gustavo decidido. Depois, vamos reunir provas contra a Megasoft. Não vai ser fácil, advertiu Teresa. Eduardo Vasconcelos tem dinheiro e influência. A imprensa local está praticamente toda comprada por ele. A polícia não vai ajudar sem provas concretas e, mesmo assim... Eu posso ajudar, interrompeu Yara, os olhos brilhando com determinação. Sei onde ficam os arquivos. Sei os códigos das portas. Conheço os horários dos guardas. Não! Exclamaram os 3 adultos em uníssono. É muito perigoso, acrescentou Teresa, abraçando a menina. Você já passou por coisas demais, não vou permitir que se arrisque. Mas eu quero justiça para minha mãe, insistiu Yara, os olhos marejados. E quero que eles parem de machucar pessoas. Gustavo se ajoelhou diante da menina, olhando-a nos olhos. Prometo que vamos conseguir justiça para sua mãe, Yara. Mas precisamos ser inteligentes, não podemos nos colocar em perigo. Nesse momento, o celular de Gustavo, que milagrosamente sobrevivera ao acidente, tocou. O nome de Paulo, seu diretor financeiro e amigo de longa data, piscava na tela. Paulo, atendeu Gustavo, tentando soar calmo. Estou bem, sim, houve um pequeno acidente, mas estamos bem. Camila está comigo. Escutou por alguns segundos, seu rosto gradualmente empalidecendo. Entendo. Sim, mantenha tudo funcionando normalmente. Não deixe transparecer nada. Diga que estou em uma viagem de emergência familiar. Estarei em contato. Desligou e olhou para os outros preocupado. A polícia esteve na Brasil Tech esta manhã. Disseram que estamos sendo investigados por fraude fiscal e possível lavagem de dinheiro. Isso é absurdo, protestou Camila. A Brasil Tech é transparente em todas as operações. É uma armação, afirmou Gustavo, passando a mão pelos cabelos em frustração. Eduardo está usando seus contatos para nos pressionar. Ele sabe que não estamos mortos e está tentando nos forçar a sair do esconderijo. Ou forçar você a vender a empresa para ele em troca de fazer as acusações desaparecerem, sugeriu Teresa perspicaz. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lá fora, o céu escureceu de repente, anunciando mais chuva. Precisamos de ajuda, disse finalmente Camila. Alguém com contatos, alguém que possa nos dar cobertura enquanto reunimos provas. Teresa pareceu considerar algo por um momento, depois se levantou decidida. Conheço alguém.
uma velha amiga dos tempos de faculdade. Denise Cavalcante. A jornalista da Folha de São Paulo? Perguntou Gustavo, surpreso. Ex-jornalista, corrigiu Teresa. Denise se aposentou há 2 anos, depois de ganhar o Prêmio ESSO por uma série de reportagens sobre corrupção corporativa. Ela não tem medo de poderosos e conhece os bastidores da imprensa como poucos. Se existe alguém que pode nos ajudar, é ela. E como a contatamos? Perguntou Camila. Ela tem um sítio não muito longe daqui, em Itatiba. Vive sozinha, dedicada a escrever suas memórias. Posso ligar para ela? É seguro? Questionou Gustavo, cauteloso. Teresa sorriu. Denise é a pessoa mais paranoica que conheço quando se trata de privacidade. Tem um telefone fixo que não está em seu nome e muda de celular a cada 3 meses. Se existe alguém que sabe como manter segredos, é ela. Yara, que observava tudo em silêncio, subitamente ficou alerta. Tem um carro vindo, disse, correndo para a janela. Os adultos se entreolharam tensos. Gustavo se aproximou cautelosamente da janela e espiou por uma fresta na cortina. É um jipe verde, informou. Parece antigo. É o Joaquim, meu vizinho, suspirou Teresa aliviada. Vem sempre trazer verduras da feira e verificar se estou bem. É confiável. Mesmo assim, é melhor nos mantermos discretos, sugeriu Gustavo. Quanto menos pessoas souberem que estamos aqui, melhor. Teresa assentiu, saindo para receber o vizinho. Gustavo voltou para perto de Camila, abraçando-a protetoramente. Vai ficar tudo bem, sussurrou em seu ouvido. Vamos sair dessa juntos. Yara observava o casal com olhos atentos, uma sombra de tristeza passando por seu rosto jovem. Pela primeira vez em muito tempo, sentia uma pontada de esperança. Talvez finalmente conseguisse justiça para sua mãe. E talvez, apenas talvez, encontrasse um lugar ao qual pudesse realmente chamar de lar. 2 dias se passaram desde que Gustavo e Camila haviam encontrado refúgio na casa de Teresa. A chuva finalmente dera uma trégua e o sol de outono banhava o sítio com uma luz dourada, que parecia contradizer a tensão que pairava sobre eles. Denise Cavalcante havia chegado na noite anterior, dirigindo um Jeep Cherokee antigo, mas bem conservado. Era uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos curtos, olhos vivos por trás de óculos de armação grossa, e uma postura que revelava sua personalidade forte e decidida. Como Teresa havia dito, Denise era conhecida por seu faro para escândalos corporativos e por sua integridade inquestionável. Então você é o homem que está causando dor de cabeça em Eduardo Vasconcelos, disse ela a Gustavo, enquanto tomavam café na varanda. Interessante. Ele geralmente consegue o que quer, seja comprando, intimidando ou eliminando obstáculos. Minha empresa não está à venda, respondeu Gustavo com firmeza. A Brasiltec desenvolveu um sistema de segurança digital que pode mudar o paradigma de proteção de dados no país. É um trabalho de anos que não vou entregar a alguém como Eduardo. Denise assentiu, admirando a determinação do jovem empresário. E agora ele está tentando te derrubar com acusações falsas. Clássico Eduardo. Ele tem metade da imprensa de São Paulo no bolso e contatos em todos os órgãos reguladores. Como podemos lutar contra isso? Perguntou Camila, acariciando a barriga proeminente. Não temos os mesmos recursos ou influência. Mas temos algo que ele não tem, respondeu Denise olhando para Yara, que brincava com uma galinha no quintal. Temos uma testemunha que viu e ouviu coisas que ninguém mais percebeu. E temos a verdade do nosso lado. A questão é como provar essa verdade, ponderou Teresa. Palavras de uma criança contra um dos empresários mais poderosos do Brasil. Denise sorriu, um brilho astuto em seus olhos. Por isso precisamos de evidências concretas. Documentos, gravações, algo que não possa ser ignorado ou abafado. Os documentos que a mãe de Yara encontrou, começou Gustavo. Provavelmente já foram destruídos, completou Denise. Mas Eduardo é metódico e arrogante. Ele mantém registros de tudo, acreditando que ninguém jamais conseguirá acessá-los. Precisamos encontrar esses registros. Como? Questionou Camila. Não podemos simplesmente invadir a Megasoft. Denise olhou para Gustavo com interesse. Você mencionou um sistema de segurança digital. Exatamente o que ele faz. É uma plataforma chamada Guardian.
explicou Gustavo, animando-se ao falar sobre sua criação. Ela utiliza algoritmos de inteligência artificial para detectar e neutralizar ameaças em tempo real. Mas o diferencial está na sua capacidade de rastrear a origem dos ataques e mapear redes inteiras de servidores remotos. Você conseguiria usar esse sistema para acessar os servidores da Megasoft? Perguntou Denise, inclinando-se para frente com interesse. Gustavo hesitou. Tecnicamente, sim, mas seria ilegal. Invasão de sistemas é crime, mesmo que seja para obter provas de outros crimes. E se tivéssemos um mandado? Sugeriu Denise. Tenho alguns contatos na Polícia Federal que não estão na folha de pagamento de Eduardo. Precisaríamos de evidências iniciais muito fortes para conseguir um mandado contra alguém como Eduardo Vasconcelos, argumentou Gustavo. Eu sei onde fica o servidor principal, interrompeu Yara, que se aproximara silenciosamente e agora estava parada próxima à mesa. Fica numa sala especial com ar-condicionado. Tem uma porta com código. O número muda toda semana, mas sempre está escrito na agenda do homem de óculos que fica na recepção. Os adultos olharam para a menina, surpresos com a precisão de suas informações. Como você sabe disso, Yara? Perguntou Teresa preocupada. Eu explorava quando mamãe limpava, respondeu ela simplesmente. Ninguém liga para uma criança. Eu fingia brincar de esconde-esconde sozinha, mas estava observando tudo. Denise sorriu impressionada. Você tem uma memória excelente, pequena. O que mais você lembra sobre a empresa? Os olhos de Yara brilharam com a atenção. Sei que na sexta-feira à noite quase não tem gente. Só 2 seguranças no térreo e 1 no andar dos escritórios. O sistema de câmeras fica desligado das 23h às 23h15 para manutenção semanal. Foi quando mamãe encontrou os papéis estranhos. Isso é, Gustavo balançou a cabeça admirado. Impressionante. E potencialmente útil, completou Denise, pensativa. Mas ainda precisamos de uma forma de entrar legalmente na Megasoft ou acessar seus sistemas. Talvez tenhamos, disse Camila de repente. Todos se viraram para ela. Paulo, o diretor financeiro da Brasil Tech, ele e Eduardo estudaram juntos na FGV. Eles mantêm contato ocasional. Paulo poderia marcar uma reunião, algo relacionado a uma possível parceria. É arriscado expor Paulo, ponderou Gustavo. Eduardo pode suspeitar. Não se fizermos parecer que Paulo está agindo pelas suas costas, sugeriu Denise, como se ele estivesse insatisfeito com sua liderança e considerando uma mudança de lealdade. Paulo nunca faria isso, protestou Gustavo. Eduardo não sabe disso, argumentou Denise. E a ambição é algo que ele entende bem. Ele acreditaria facilmente que seu diretor financeiro estaria disposto a traí-lo pelo preço certo. O grupo discutiu a ideia por algum tempo, refinando detalhes e considerando riscos. Por fim, concordaram que era a melhor opção disponível. Gustavo ligaria para Paulo em um telefone seguro que Denise trouxera e explicaria o plano. Enquanto os adultos finalizavam a estratégia, Yara se afastou, indo sentar-se na escada da varanda. Camila notou e, com algum esforço devido à barriga, juntou-se à menina. Está tudo bem? Perguntou gentilmente. Yara deu de ombros, mexendo distraidamente na terra com um graveto. Só pensando na minha mãe. Ela estaria orgulhosa? O coração de Camila apertou. Colocou um braço ao redor dos ombros da menina. Tenho certeza que sim. Você é muito corajosa e inteligente. Qualquer mãe ficaria orgulhosa. Às vezes esqueço como era a voz dela, confessou Yara em um sussurro, ou como ela sorria. Isso é errado? Não, querida, respondeu Camila, abraçando-a mais forte. Nossa memória às vezes falha, mas o amor permanece. Sempre. Yara apoiou a cabeça no ombro de Camila, permitindo-se, talvez pela primeira vez em muito tempo, ser apenas uma criança buscando conforto. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte. Na manhã seguinte, o plano foi colocado em ação. Paulo concordara em ajudar e marcara uma reunião com Eduardo para o final daquela semana. Enquanto isso, Gustavo trabalhava febrilmente em seu laptop, preparando o Guardian para a operação. Se conseguirmos acesso a qualquer computador conectado à rede interna da Megasoft, mesmo que por alguns minutos,
O Guardian pode criar um mapeamento completo do sistema e identificar onde estão os arquivos mais protegidos, explicou ele a Denise, que observava fascinada. E quanto à segurança deles? Perguntou a jornalista. Ironicamente, a Megasoft usa um sistema antiquado, baseado mais em hardware que em software. Eduardo nunca valorizou muito a cibersegurança. Ele confia mais em paredes grossas e guardas armados que em firewalls. Típico do pensamento dele, comentou Denise. Eduardo sempre foi um homem do século passado, fascinado por poder tangível, concreto. À tarde receberam uma ligação de Paulo. Ele falava em código conforme combinado. A reunião está confirmada para sexta, às 19h. O cliente parece muito interessado no nosso produto, especialmente após saber de certas insatisfações internas. Excelente, respondeu Gustavo. E quanto ao outro assunto? O pacote especial será entregue amanhã no local combinado, tudo conforme planejado. O pacote especial era um dispositivo personalizado que Paulo colocaria discretamente em um computador da Megasoft durante sua visita. Parecia um simples pendrive, mas continha um programa que permitiria ao Guardian estabelecer uma conexão remota. Enquanto desligava, Gustavo notou Yara observando-o intensamente. Você vai conseguir pegar o homem mau? Perguntou ela, os olhos grandes fixos nele. Vamos fazer o possível, respondeu Gustavo, agachando-se para ficar na altura dela. Mas preciso que você entenda uma coisa muito importante, Yara. Não importa o que aconteça, você está segura agora. Teresa, Denise, Camila e eu vamos proteger você. A menina assentiu gravemente. Eu sei, mas quero ajudar também, pela minha mãe. Você já está ajudando muito, assegurou Gustavo. Suas informações são preciosas. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Camila acordou com uma dor aguda. Tentou se levantar, mas a dor a fez dobrar-se. Gustavo despertou imediatamente. O que foi? Perguntou alarmado. Não sei, gemeu Camila. Uma dor forte. O bebê, Gustavo acendeu a luz e viu uma mancha de sangue na cama. O pânico o dominou. Teresa, Denise! Gritou correndo para a porta. As duas mulheres apareceram rapidamente, seguidas por Yara, que esfregava os olhos sonolenta. Ela está sangrando, explicou Gustavo, desesperado. Precisamos levá-la a um hospital. O hospital mais próximo fica a 40 minutos daqui, informou Teresa preocupada. E é perigoso. Eduardo pode ter pessoas vigiando os hospitais da região. Não me importo, exclamou Gustavo. Não vou arriscar a vida dela e do nosso filho. Denise interveio com calma. Conheço uma médica em Atibaia, Renata Pimentel. Ela tem uma clínica particular e é de confiança absoluta. Posso ligar para ela agora. Faça isso, concordou Gustavo, voltando para junto de Camila, que respirava com dificuldade, o rosto contorcido de dor. Vai ficar tudo bem, meu amor, sussurrou, segurando sua mão. Vamos conseguir ajuda. Yara observava tudo da porta, o rosto pálido de preocupação. Seus olhos encontraram os de Camila, que tentou sorrir para tranquilizá-la, apesar da dor. Estou bem, pequena, disse com voz fraca. Só um susto. Mas não era apenas um susto. Quando a doutora Renata chegou, 40 minutos depois, seu diagnóstico foi sério. Ela está tendo contrações prematuras, explicou a médica após examinar Camila. Provavelmente causadas pelo estresse e pelo trauma do acidente. Precisamos estabilizá-la imediatamente, ou ela pode entrar em trabalho de parto. Com 6 meses de gestação, isso seria extremamente arriscado. A médica aplicou medicamentos para impedir as contrações e monitorou Camila durante horas. Gradualmente, a situação se estabilizou, mas o aviso era claro. Camila precisava de repouso absoluto. Nada de emoções fortes, nada de estresse, orientou a doutora Renata antes de partir. E ela precisa de acompanhamento constante. Voltarei amanhã para verificar seu estado. Quando amanheceu, Gustavo estava dividido. O plano com Paulo estava em andamento, mas não queria deixar Camila. Foi ela quem insistiu. Você precisa continuar, disse, segurando sua mão. Por nós, pelo nosso filho e por Yara. Não podemos deixar Eduardo vencer. Relutante, Gustavo concordou. O dispositivo seria entregue naquele dia, e Paulo precisava de instruções claras.
Enquanto se preparava para a videochamada segura, notou Yara sentada quieta no canto da sala, abraçando os joelhos. Ela vai ficar bem, disse a menina, tentando soar mais confiante do que se sentia. Eu sei, respondeu Yara, mas sua voz traía sua preocupação. Ela é forte, como minha mãe era. Gustavo sentou-se ao lado dela. Sabe, quando tudo isso acabar, precisamos conversar sobre o seu futuro. Yara olhou para ele confusa. Meu futuro? Sim. Uma menina inteligente como você merece ir à escola, ter amigos, uma vida normal. Os olhos de Yara se encheram de lágrimas. Eu posso ficar com vocês? Com você e Camila e o bebê? A pergunta pegou Gustavo de surpresa, mas a resposta veio naturalmente. Se você quiser e se for legalmente possível, adoraríamos isso. O rosto de Yara se iluminou com um sorriso, o primeiro verdadeiramente feliz que Gustavo vira nela. Por um momento, esqueceu-se de todos os problemas que enfrentavam. No meio do caos, uma família começava a se formar. A sexta-feira chegou com um céu limpo e um sol quase ofensivo, considerando a tensão que pairava sobre o grupo reunido na sala de Teresa. Paulo havia confirmado que a reunião com Eduardo Vasconcelos estava marcada para as 19 horas, e o dispositivo desenvolvido por Gustavo já estava em suas mãos. Lembre-se, você só precisa conectar o dispositivo por 2 minutos a qualquer computador ligado à rede interna, explicava Gustavo pela enésima vez durante a videochamada segura. O Guardian fará o resto automaticamente. Entendi, chefe, respondeu Paulo, um homem de 30 e poucos anos, cabelos escuros bem cortados e olhar inteligente. Mas e se eu não conseguir ficar sozinho nem por 1 minuto? Peça para usar o banheiro, sugeriu Denise, que acompanhava a conversa. Na volta, passe por alguma estação de trabalho que pareça desocupada. E se alguém me pegar? Diga que estava procurando um bebedouro, respondeu Gustavo. O importante é parecer natural, não levantar suspeitas. Paulo assentiu, ajustando a gravata azul marinho. E quanto ao nosso plano B? Se algo der errado, você sai de lá imediatamente, interrompeu Gustavo com firmeza. Sua segurança é a prioridade. Encontraremos outra forma. A chamada terminou pouco depois, deixando um silêncio pesado na sala. Camila, que assistia de seu leito improvisado no sofá, esticou a mão para Gustavo. Vai dar certo, disse com um sorriso encorajador. Gustavo apertou sua mão, tentando transmitir uma confiança que não sentia completamente. Tem que dar. É nossa melhor chance. Denise, que observava o casal, levantou-se decidida. Enquanto esperamos, vou terminar de organizar as informações que já temos. Se conseguirmos os dados da Megasoft, precisaremos estar prontos para agir rapidamente. A jornalista aposentada havia transformado um dos quartos em uma espécie de sala de investigação com fotos, recortes de jornais e anotações cobrindo uma parede inteira. Seu método de trabalho continuava tão meticuloso quanto nos tempos em que desvendava escândalos para a Folha de São Paulo. Teresa entrou na sala carregando uma bandeja com chá e biscoitos caseiros. Alimentem-se, insistiu colocando a bandeja na mesa central. Dias difíceis requerem energia. Yara, que passara a manhã ajudando Teresa na horta, entrou logo depois, as mãos ainda sujas de terra. Aproximou-se timidamente de Camila. Fiz isso para você, disse, estendendo um pequeno buquê de flores silvestres amarradas com uma fita improvisada de palha. Camila sentiu os olhos marejarem enquanto aceitava o presente. São lindas, Yara. Obrigada. A menina sorriu, orgulhosa, e sentou-se no chão próximo ao sofá. Nos últimos dias havia se apegado fortemente a Camila, seguindo-a como uma pequena sombra sempre que possível. As horas se arrastaram com uma lentidão agonizante. Gustavo alternava entre trabalhar no laptop, ajustando os últimos detalhes do Guardian, e caminhar nervosamente pela sala. Às 19 horas em ponto, todos os olhares se voltaram para o relógio na parede da cozinha. Agora ele deve estar entrando na reunião, comentou Denise. Em 1 hora saberemos se conseguimos, completou Gustavo. Para tentar distrair a todos da espera angustiante, Teresa sugeriu que preparassem o jantar juntos. Mesmo Camila, limitada ao sofá, participou descascando batatas. A atividade coletiva trouxe um momento de normalidade quase surreal para o grupo. Às 20h30,
O telefone seguro tocou. Gustavo atendeu no primeiro toque. Paulo. Feito, respondeu a voz do outro lado, soando levemente ofegante. Consegui conectar o dispositivo por quase 4 minutos. Ninguém desconfiou. Gustavo soltou o ar que nem percebera estar segurando. Excelente trabalho. Como foi a reunião? Bizarra, confessou Paulo. Eduardo estava extremamente cordial, quase amigável. Perguntou sobre você e Camila com aparente preocupação. Disse que ficou devastado ao saber do trágico acidente. Cínico, murmurou Gustavo. O pior é que ele praticamente admitiu saber que vocês estão vivos, continuou Paulo baixando a voz. Disse algo como, espero que estejam se recuperando bem, onde quer que estejam. Com um sorriso estranho, Gustavo trocou olhares preocupados com Denise. Ele suspeita de você? Não acho. Interpretei bem meu papel de funcionário insatisfeito. Até reclamei do seu estilo autocrático de gestão. Paulo riu nervosamente. Desculpe por isso. Está perdoado, respondeu Gustavo com um leve sorriso. Agora saia de lá e vá para casa. Não faça nada fora do normal. Entendido, boa sorte. Assim que a ligação terminou, Gustavo correu para seu laptop. O Guardian já deve estar trabalhando. Em algumas horas teremos acesso a tudo. Denise se juntou a ele, observando atentamente a tela onde linhas de código corriam rapidamente. Quanto tempo precisamente? Depende do nível de segurança e da quantidade de dados, explicou Gustavo. Entre 4 e 12 horas para uma varredura completa. Então temos tempo para jantar, concluiu Teresa, pragmática como sempre. A comida já está pronta. O jantar foi um evento quase festivo, com a primeira vitória dando-lhes um vislumbre de esperança. Mesmo Yara parecia mais relaxada, rindo das histórias que Denise contava sobre suas aventuras jornalísticas. Por volta das 23h, quando Teresa e Yara já haviam se recolhido para dormir, o laptop de Gustavo emitiu um bip discreto. Ele e Denise, que conversavam em voz baixa para não perturbar Camila adormecida no sofá, correram para verificar. O Guardian encontrou algo, sussurrou Gustavo excitado. Um servidor isolado, com proteção extra. Exatamente o tipo de lugar onde Eduardo esconderia informações sensíveis. Consegue acessá-lo? Perguntou Denise, inclinando-se sobre seu ombro. Estou tentando, mas... espere. Gustavo franziu o senho, digitando rapidamente. Isso é estranho. A senha do servidor parece mudar a cada minuto. Um sistema de autenticação de 2 fatores, sugeriu Denise. Mais complexo que isso. É como se... Gustavo parou subitamente, uma expressão de compreensão surgindo em seu rosto. É claro, ele está usando um algoritmo baseado em data e hora, combinado com uma chave mestra. Pode quebrar isso? Posso tentar, respondeu Gustavo, seus dedos voando sobre o teclado. Mas vai levar tempo. Enquanto trabalhava, Camila despertou, incomodada pela luz do laptop. Aconteceu alguma coisa? Perguntou sonolenta. Encontramos o servidor de Eduardo, explicou Denise, ajudando-a a sentar-se. Gustavo está tentando acessá-lo agora. Camila observou o marido trabalhar, reconhecendo a expressão concentrada que ele sempre tinha quando enfrentava um desafio técnico complexo. Se alguém pode fazer isso, é ele, disse com orgulho. Após quase 2 horas de tentativas, Gustavo finalmente soltou uma exclamação de triunfo. Consegui! Estamos dentro! Os 3 se debruçaram sobre a tela, onde pastas e arquivos começavam a aparecer. Gustavo navegou rapidamente pela estrutura de diretórios, procurando algo que parecesse relevante. Ali, apontou Denise, essa pasta chamada Operações Especiais. Parece promissor. Gustavo clicou na pasta, revelando dezenas de subpastas com nomes codificados. Uma delas, intitulada Projeto Fênix, chamou sua atenção. Esse é o nome interno do nosso novo sistema de segurança na Brasil Tech, explicou, clicando na pasta. Os arquivos que surgiram eram uma mistura de documentos, planilhas e e-mails. Gustavo abriu um dos e-mails, datado de 3 meses atrás, de Eduardo para alguém identificado apenas como operador. Precisamos dos detalhes completos do projeto Fênix antes do lançamento. Use todos os recursos necessários. Menezes não está sendo razoável nas negociações.
Talvez precise de incentivos mais persuasivos, leu Gustavo, sua voz ficando tensa. Esse é o e-mail que prova que ele planejava algo contra vocês, concluiu Denise. Mas precisamos de mais. Continuaram navegando pelos arquivos, encontrando cada vez mais evidências de espionagem industrial, suborno de funcionários públicos e ameaças veladas. Então, uma pasta chamada Limpeza chamou a atenção de Denise. Abra essa, pediu a jornalista. Dentro havia subpastas com nomes de pessoas. Uma delas era Santos C. Gustavo clicou, seu coração acelerando ao lembrar do sobrenome de Yara. O conteúdo era devastador. Relatórios detalhados sobre Cleide Santos, fotos tiradas secretamente dela e de Yara, e-mails discutindo como lidar com o problema após ela ter encontrado documentos comprometedores e, finalmente, um relatório frio sobre seu acidente. Meu Deus, sussurrou Camila, horrorizada. Eles realmente armaram tudo. E documentaram cada passo, completou Denise, seu rosto pálido. A arrogância desse homem é inacreditável. Gustavo continuou navegando, cada vez mais enojado. Então, encontrou uma pasta recente com seu próprio nome. Dentro, havia detalhes do plano para o acidente na estrada, incluindo pagamentos a criminosos contratados, a falsa ambulância e até mesmo um plano contingencial caso sobrevivessem. Ele tem pessoas procurando por nós, disse Gustavo, lendo um relatório datado do dia anterior. E não só isso, ele está monitorando hospitais, estradas, até mesmo o celular de Paulo. Paulo! Exclamou Camila, alarmada. Precisamos avisá-lo. Gustavo já estava discando o número seguro, mas caía diretamente na caixa postal. Não atende. Pode ser só o telefone desligado, sugeriu Denise, tentando acalmar a situação. Vamos continuar procurando e baixar tudo o que pudermos. Trabalharam febrilmente pelas próximas horas, copiando documentos, e-mails e planilhas que incriminavam Eduardo Vasconcelos e diversos executivos da Megasoft. As evidências eram avassaladoras: espionagem corporativa, suborno, falsificação de documentos e até mesmo planejamento de atentados. Já passava das 4 da manhã quando terminaram. Gustavo estava exausto, mas satisfeito. Com isso, podemos acabar com Eduardo. Temos provas suficientes para derrubá-lo e salvar a Brasiltech. E fazer justiça para Cleide, acrescentou Camila, pensando em Yara dormindo no quarto ao lado. Denise, porém, parecia preocupada. Temos que ser extremamente cuidadosos com o próximo passo. Eduardo tem amigos em altos cargos. Se entregarmos isso às pessoas erradas, pode acabar desaparecendo. Sugere que façamos o quê? Perguntou Gustavo. Precisamos criar cópias, muitas cópias, e distribuí-las estrategicamente, explicou Denise. Alguns contatos confiáveis na Polícia Federal, jornalistas íntegros que conheço, até mesmo algumas ONGs de transparência. Quanto mais pessoas tiverem acesso simultâneo a essas informações, menos chance de Eduardo abafar tudo. Concordaram com o plano e decidiram iniciar os preparativos pela manhã. Exaustos, finalmente permitiram-se algumas horas de descanso. Gustavo adormeceu no sofá ao lado de Camila, segurando sua mão. Seu último pensamento, antes de cair no sono, foi uma mistura de esperança e apreensão. Estavam perto, tão perto de acabar com aquele pesadelo. Mas por que sentia que o momento mais perigoso ainda estava por vir? A resposta chegou ao amanhecer, na forma de uma ligação desesperada. O telefone seguro tocou insistentemente, até que Denise, a primeira a acordar, atendeu. Paulo foi sequestrado, disse a voz angustiada do outro lado. Era Marina, a esposa de Paulo. Ele não voltou para casa ontem à noite. Encontrei o carro dele abandonado perto do nosso condomínio, com a porta aberta e... Sua voz falhou. Manchas de sangue no assento. Denise fechou os olhos, sentindo o peso da notícia. Você contatou a polícia? Sim, mas eles não parecem estar levando a sério. Dizem que preciso esperar 24 horas para registrar o desaparecimento oficialmente. Mas eu sei que algo terrível aconteceu. Paulo nunca faria isso. Nunca desapareceria assim. Você está certa, Marina, concordou Denise. Não é normal. Escute, você precisa sair de casa imediatamente. Leve apenas o essencial e vá para a casa de algum familiar distante, alguém que Paulo nunca mencionou no trabalho. Por quê?
O que está acontecendo? Perguntou Marina, o medo evidente em sua voz. Não posso explicar tudo agora, mas você e seus filhos podem estar em perigo. Por favor, confie em mim. Depois de acalmar Marina e garantir que ela seguiria suas instruções, Denise desligou e voltou para a sala, onde Gustavo e Camila já estavam acordados, observando-a com expressões tensas. Paulo? Começou Gustavo. Ele foi capturado, confirmou Denise gravemente. Eduardo deve ter descoberto o dispositivo ou suspeitado de algo. Precisamos acelerar nosso plano. Não temos mais tempo. A notícia do sequestro de Paulo caiu como uma bomba sobre o grupo. Gustavo andava de um lado para outro na sala, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Isso é culpa minha, repetia ele. Eu o coloquei nessa situação. Agora não é hora para culpas, interveio Denise com firmeza. É hora de agir. Eduardo está desesperado, o que significa que estamos próximos de derrubá-lo. Teresa, que acabara de entrar na sala e fora informada da situação, perguntou: o que faremos com as evidências que coletamos? Precisamos distribuí-las imediatamente, respondeu Denise, assumindo naturalmente a liderança. Tenho uma lista de pessoas confiáveis, jornalistas independentes, alguns procuradores federais que não se vendem, diretores de ONGs de transparência. E quanto a Paulo? Questionou Camila, sua voz embargada pela preocupação. Não podemos abandoná-lo. Gustavo parou sua caminhada frenética, uma nova determinação em seu olhar. Não vamos abandoná-lo, tenho uma ideia. Voltou para o laptop e começou a digitar rapidamente. Quando acessamos os servidores da Megasoft, o Guardian mapeou toda a rede, incluindo os sistemas de segurança e vigilância. Você consegue acessar as câmeras? Perguntou Denise, aproximando-se. Melhor que isso. Posso acessar os registros de entrada e saída, localização de dispositivos móveis conectados à rede, até mesmo os registros do estacionamento. Seus dedos voavam sobre o teclado. Se Paulo está sendo mantido em qualquer propriedade da Megasoft, vou encontrá-lo. Enquanto Gustavo trabalhava, Denise organizava a distribuição das evidências. Vou precisar ir a São Paulo, anunciou. Alguns desses contatos só aceitarão o material pessoalmente. É perigoso demais, advertiu Teresa. Mais perigoso é deixar Eduardo continuar livre, rebateu Denise. Além disso, sou a única que não está sendo ativamente procurada. Posso me movimentar com mais liberdade. Teresa suspirou, reconhecendo a lógica do argumento. Pelo menos leve o Joaquim com você. Ele conhece a região como a palma da mão e é confiável. Denise concordou e começou a preparar-se para a viagem. Enquanto isso, Yara apareceu na porta da sala, esfregando os olhos sonolentos. Bom dia, disse, percebendo imediatamente a tensão no ambiente. O que aconteceu? Os adultos trocaram olhares, incertos sobre quanto contar à criança. Foi Camila quem finalmente respondeu, com voz gentil. Tivemos algumas complicações, Yara, mas estamos resolvendo. Yara olhou para cada um deles, seus olhos perspicazes captando mais do que as palavras revelavam. É o homem de terno azul, não é? Ele fez algo ruim de novo. Sim, pequena, confirmou Gustavo sem desviar os olhos da tela. Mas desta vez, estamos preparados. Encontramos provas contra ele. Provas do que ele fez com sua mãe também. Os olhos de Yara se arregalaram. Verdade? Vocês podem provar que ele machucou minha mãe? Sim, respondeu Camila, estendendo os braços para a menina que correu para abraçá-la. Finalmente poderemos fazer justiça para Dona Cleide. Yara escondeu o rosto no ombro de Camila, seus pequenos ombros tremendo levemente. Quando se afastou, havia lágrimas em seus olhos, mas também um sorriso determinado. Mamãe sempre dizia que a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde, disse ela, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Só precisamos ser pacientes e corajosos. Teresa chamou Yara para ajudá-la a preparar o café da manhã, dando aos outros espaço para continuar seu trabalho. Enquanto a menina a seguia para a cozinha, Denise comentou baixinho. Essa criança tem mais maturidade e força que muitos adultos que conheço. Ela teve que crescer rápido demais, respondeu Camila tristemente. 2 horas depois, Gustavo soltou uma exclamação de triunfo. Encontrei! Paulo foi levado para um galpão nos fundos da fábrica da Megasoft em Barueri. É uma propriedade isolada.
usada principalmente para armazenamento de equipamentos descontinuados. Como tem certeza? Perguntou Denise, que estava quase de saída. Registro de um veículo não identificado entrando no complexo às 22h47 de ontem. 2 pessoas desceram carregando algo pesado para dentro do galpão 3. E desde então há movimento incomum lá, incluindo entregas de comida. Precisamos avisar a polícia, disse Camila. Com qual acusação? Questionou Denise. Não temos como provar que Paulo está lá sem revelar que invadimos ilegalmente os sistemas da Megasoft. Então o que sugere? Perguntou Gustavo, frustrado. Denise pensou por um momento. Tenho um contato na Polícia Federal, delegado Ribeiro. Ele já investigou Eduardo antes, mas nunca conseguiu provas suficientes. Se eu mostrar a ele parte do que temos, especificamente os documentos sobre o sequestro planejado de vocês, talvez consiga convencê-lo a agir rapidamente. E ele é confiável? Perguntou Teresa, que voltara à sala. O mais confiável que conheço no sistema, respondeu Denise, e odeia Eduardo Vasconcelos com todas as forças, desde que o filho dele quase foi atropelado por Eduardo, que dirigia bêbado e nunca foi punido graças aos seus contatos. Um motivo pessoal, comentou Gustavo. Pode ser útil. Às vezes precisamos de um pouco de rancor pessoal para colocar as engrenagens da justiça em movimento. Respondeu Denise com um sorriso irônico. Vou incluí-lo na lista de destinatários das evidências e fazer dele minha primeira parada em São Paulo. Com o plano definido, Denise partiu pouco depois, acompanhada pelo vizinho Joaquim em seu jipe verde. Levava consigo um pendrive com todas as evidências coletadas e uma lista cuidadosamente selecionada de contatos. Mantenham o telefone seguro por perto, instruiu antes de sair. Ligarei assim que tiver novidades. As horas seguintes foram de espera angustiante. Gustavo alternava entre monitorar os sistemas da Megasoft em busca de qualquer informação sobre Paulo e preparar mais cópias das evidências. Camila, ainda em repouso no sofá, tentava se distrair lendo um livro velho da estante de Teresa, mas seus olhos frequentemente vagavam para a janela, ansiosos por notícias. Chiara parecia ser a única que conseguia manter alguma normalidade, ajudando Teresa com as tarefas domésticas e ocasionalmente se sentando ao lado de Camila para mostrar-lhe desenhos que havia feito. Este é você, explicou, apontando para uma figura feminina com uma grande barriga. Este é Gustavo e este sou eu. Este pequenino é o bebê quando ele nascer. Camila sentiu um nó na garganta ao ver a família que Yara havia desenhado, incluindo a si mesma como parte dela. É lindo, Yara, disse abraçando a menina. Vamos emoldurá-lo quando voltarmos para casa. Casa, repetiu Yara pensativamente. Eu vou ter uma casa de verdade? Claro que sim, respondeu Camila sem hesitação. Conosco se você quiser. O sorriso que iluminou o rosto de Yara foi resposta suficiente. Já passava das 4 da tarde, quando o telefone seguro finalmente tocou. Gustavo atendeu imediatamente, colocando no viva-voz para que todos pudessem ouvir. Boas notícias, anunciou Denise, sua voz transmitindo uma animação contida. O delegado Ribeiro não só acreditou em nós, como já colocou uma equipe para agir. Estão monitorando o galpão neste momento e preparando uma operação para esta noite. Graças a Deus, suspirou Camila, apertando a mão de Yara, que se sentara ao seu lado. E tem mais, continuou Denise. Entreguei as evidências a 3 jornalistas de confiança. Um deles já está preparando uma matéria para amanhã. Os outros 2 estão cruzando informações e devem publicar nos próximos dias. Eduardo não conseguirá abafar isso. E quanto a você? Perguntou Teresa. Está segura? Por enquanto, sim. Estou hospedada na casa de uma velha amiga, em um bairro discreto. Joaquim está comigo e tem sido um guardião e tanto. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Denise detalhando os próximos passos e garantindo que voltaria no dia seguinte. Quando desligou, o grupo sentiu, pela primeira vez em dias, um vislumbre genuíno de esperança. Essa sensação, entretanto, durou pouco. Menos de 1 hora depois, o celular de Gustavo, não o telefone seguro, mas seu aparelho pessoal que mantinha desligado por segurança, começou a tocar insistentemente na mochila onde estava guardado. Quem pode estar ligando para seu número pessoal? Perguntou Camila, alarmada. Gustavo pegou o telefone com cautela.
Número desconhecido, disse hesitante. Não atenda, alertou Teresa. Pode ser uma armadilha para rastrear sua localização. Mas o telefone continuava tocando, quase como se soubesse que eles estavam ali, deliberando sobre atender ou não. Por fim, Gustavo tomou uma decisão. Vou atender mais rapidamente. Se for Eduardo ou alguém da Megasoft, preciso saber o que querem. Pressionou o botão e colocou no viva voz. Alô? Gustavo, graças a Deus você atendeu. A voz desesperada de Paulo soou pelo aparelho. Paulo? Gustavo quase gritou de surpresa. Você está bem? Onde está? Consegui fugir, respondeu Paulo, sua respiração pesada como se estivesse correndo. Eles me deixaram sozinho por alguns minutos. Estou usando o telefone de um estranho, não posso falar muito. Preciso de ajuda. Estamos providenciando, garantiu Gustavo. A polícia já está... Não, interrompeu Paulo. Não confie na polícia. Eduardo tem gente lá. Ele sabe sobre vocês, sobre o sítio da Teresa. Estão indo para aí agora. Um calafrio percorreu a espinha de todos na sala. Como ele descobriu? Perguntou Gustavo. Não sei, mas vocês precisam sair daí imediatamente. Encontrem um novo lugar seguro. Tenho informações cruciais. Descobri algo ainda pior sobre os planos dele. Onde podemos encontrá-lo? Perguntou Gustavo, já começando a reunir suas coisas. Há uma antiga fazenda abandonada a cerca de 10 quilômetros do sítio de Teresa, na direção de Campinas. Chama-se Fazenda São Joaquim. Encontrem-me lá em 2 horas. Venham sozinhos, não confiem em ninguém. A ligação foi abruptamente encerrada, deixando-os em um silêncio tenso. Precisamos ir, disse Gustavo, guardando o laptop na mochila. Teresa, porém, parecia perturbada. Algo não está certo, comentou, franzindo o senho. A Fazenda São Joaquim foi demolida há mais de 5 anos. Agora é um condomínio de luxo. Camila e Gustavo trocaram olhares preocupados. Tem certeza? Perguntou ele. Absoluta. Joaquim vendeu mel para os trabalhadores durante toda a construção. Então, Gustavo deixou a mochila cair lentamente no sofá, a compreensão sombria tomando conta de seu rosto. Não era Paulo no telefone. Ou era Paulo sendo forçado a dizer aquilo, sugeriu Camila, seu rosto pálido de preocupação. De qualquer forma, é uma armadilha, concluiu Gustavo. E significa que eles realmente sabem onde estamos. A confirmação veio na forma de faróis distantes, visíveis pela janela da sala, descendo a estrada rural em direção ao sítio. Não era apenas um carro, mas uma pequena caravana. São eles, sussurrou Teresa, rapidamente apagando as luzes da sala. Temos que sair daqui agora. Como? Perguntou Camila, tentando se levantar com dificuldade. Eles bloquearam a estrada principal. Yara, que observava silenciosamente toda a cena, puxou a manga da blusa de Teresa. Conheço um caminho, disse em voz baixa. Pela mata, até a estrada velha. Ninguém usa mais, mas dá para passar a pé. Os adultos olharam para ela surpresos. Tem certeza, Yara? Perguntou Teresa. A menina assentiu com convicção. Exploro esses lugares há 3 anos. Conheço cada trilha. Mas Camila não pode andar muito, lembrou Gustavo, olhando preocupado para a esposa. Posso usar o carrinho de mão da horta, sugeriu Teresa. Não é ideal, mas pode funcionar por curtas distâncias. Não havia tempo para debater. Os faróis se aproximavam rapidamente. Com eficiência nascida do desespero, reuniram apenas o essencial. O laptop com as evidências, alguns alimentos, água e um cobertor para Camila. Teresa apagou todas as luzes e trancou a casa como se tivesse saído normalmente. Saíram pelos fundos, através de um pequeno pomar que dava para uma área mais densa de vegetação. Gustavo empurrava o carrinho de mão onde Camila estava sentada, desconfortável, mas determinada. Teresa carregava uma pequena lanterna, iluminando apenas o necessário para não tropeçarem. Yara liderava o caminho com a confiança de quem conhece cada pedra e raiz. Por aqui, sussurrava ela, guiando-os por uma trilha quase invisível entre arbustos e árvores. Atrás deles, ouviram o som de carros parando e portas se abrindo. Vozes masculinas davam ordens, seguidas pelo barulho de vidro quebrando, provavelmente forçando a entrada na casa. O grupo continuou avançando pela mata escura, guiados apenas pela pequena luz da lanterna e pelo conhecimento instintivo de Yara sobre o terreno. A menina, que um dia fora apenas uma criança assustada,
Agora era seu farol na escuridão, conduzindo-os para longe do perigo, com uma coragem que belamente honrava a memória de sua mãe. A noite havia envolvido completamente a mata, quando o pequeno grupo finalmente alcançou a estrada velha, mencionada por Yara. Era pouco mais que um caminho de terra abandonado, coberto por vegetação rasteira e raramente utilizado, mas oferecia uma rota de fuga longe dos olhos dos homens que haviam invadido a casa de Teresa. "Para onde vamos agora?" perguntou Gustavo, ajustando Camila no improvisado transporte. Ela estava pálida, exausta pelo esforço e pela tensão. "Há um antigo galpão de ferramentas a cerca de 2 quilômetros daqui", respondeu Teresa, recuperando o fôlego. "Pertencia ao meu falecido marido. Ninguém o utiliza há anos, mas deve servir como abrigo temporário." "Consegue nos guiar até lá, Yara?" perguntou Gustavo, voltando-se para a menina. Yara assentiu, embora parecesse cansada. Seus pequenos ombros estavam curvados pelo peso da responsabilidade que carregava, mas seus olhos mantinham a determinação que os havia salvado até ali. "É por ali", apontou, indicando o caminho. "Passava por lá quando explorava a região. Tem um velho sofá e uma mesa." Continuaram pela estrada abandonada, agora guiados apenas pela fraca luz da lua, que ocasionalmente rompia entre as nuvens. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo rangido das rodas do carrinho de mão e pelo canto distante de alguma ave noturna. "Precisamos contatar Denise", disse Camila, quebrando o silêncio. "Ela precisa saber que fomos descobertos." "Assim que chegarmos ao galpão", concordou Gustavo. "Se Eduardo realmente tem pessoas na polícia, a operação para resgatar Paulo pode estar comprometida." O galpão apareceu como uma sombra escura contra o céu noturno, parcialmente escondido por árvores e arbustos que haviam crescido ao seu redor. Era uma construção simples de madeira, com telhado de zinco e uma única porta trancada com um cadeado enferrujado. "Não uso a chave há anos", explicou Teresa, "mas deve estar aqui." Ela retirou do bolso um pequeno chaveiro e, após algumas tentativas, conseguiu abrir o cadeado. A porta se abriu com um rangido que pareceu ecoar na noite silenciosa. Teresa usou a lanterna para iluminar o interior. Um espaço modesto, empoeirado, com algumas ferramentas antigas nas paredes, um sofá desgastado coberto por uma lona e uma mesa de madeira maciça no centro. Teias de aranha decoravam os cantos e pequenos insetos corriam ao serem surpreendidos pela luz. "Não é o Copacabana Palace", comentou Teresa, tentando aliviar a tensão, "mas servirá por esta noite." Gustavo ajudou Camila a se acomodar no sofá após retirar a lona e sacudir a poeira o melhor que pôde. Yara, demonstrando uma praticidade surpreendente, já estava examinando o local em busca de recursos úteis. "Tem uma bomba d'água manual ali fora", informou, retornando de uma rápida exploração externa. "E vi algumas frutas nas árvores perto. Amanhã de manhã posso colher algumas." Teresa sorriu para a menina, impressionada com sua capacidade de adaptação. "Você seria uma ótima escoteira, sabia?" Enquanto Teresa improvisava uma refeição com os poucos mantimentos que haviam trazido, Gustavo tentava contatar Denise pelo telefone seguro. Após várias tentativas frustradas, finalmente obteve resposta. "Graças a Deus", suspirou Denise ao ouvir sua voz. "Estava tentando ligar para vocês. A casa de Teresa foi invadida. Joaquim viu tudo de longe quando voltava para verificar o sítio." "Estamos seguros por enquanto", informou Gustavo. "Conseguimos fugir antes que chegassem. Mas Paulo... Recebemos uma ligação estranha, supostamente dele." "Paulo está bem", tranquilizou Denise. "A operação foi um sucesso. A Polícia Federal invadiu o galpão há 2 horas e o encontraram lá, amarrado, mas vivo. Ele está no hospital agora, sob proteção." "E Eduardo?", perguntou Gustavo. "Ainda solto, mas não por muito tempo. O cerco está se fechando. As evidências que entregamos estão sendo analisadas e 3 executivos da Megasoft já foram detidos para interrogatório. É questão de tempo." "Precisamos de um lugar seguro", disse Gustavo. "Não podemos ficar aqui por muito tempo, especialmente com Camila nessas condições." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Tenho uma ideia", disse finalmente Denise. "Uma casa de veraneio em Ubatuba, pertencente a um amigo jornalista que está correspondente na Europa. É isolada, de difícil acesso e ninguém associaria a vocês. Posso buscar as chaves amanhã cedo.
Quanto tempo levaria para chegar até lá? Perguntou Gustavo, preocupado. De carro, cerca de 3 horas a partir de São Paulo. O problema é como levar vocês até lá sem serem vistos. Joaquim pode ajudar, sugeriu Teresa, que ouvia a conversa. Ele conhece caminhos alternativos que evitam as estradas principais. Concordaram com o plano. Denise viria com Joaquim na manhã seguinte, trazendo suprimentos e notícias atualizadas. Enquanto isso, tentariam descansar e recuperar as forças. A noite no galpão foi desconfortável, mas segura. Teresa improvisou camas com cobertores no chão para si e para Yara, enquanto Gustavo permaneceu sentado próximo a Camila, que dormia inquieta no sofá. Seu laptop continuava ligado, monitorando qualquer movimento nos sistemas da Megasoft que pudesse indicar os próximos passos de Eduardo. Foi por volta das 3 da madrugada que Camila despertou com um gemido abafado. Gustavo, que cochilava sentado ao lado do sofá, acordou imediatamente. — O que foi? Perguntou alarmado. — Dor, respondeu ela, o rosto contraído. — Forte. Acho que são contrações. O pânico tomou conta de Gustavo. — Ainda é muito cedo, você está de apenas 6 meses e meio. — Eu sei, respondeu Camila, tentando controlar a respiração. Mas o bebê não sabe disso. Teresa, que acordara com a conversa, aproximou-se rapidamente. — Desde quando está sentindo as dores? — Comecei a sentir um desconforto durante a fuga, admitiu Camila, mas achei que fosse só cansaço. Agora está muito pior. Teresa colocou a mão na testa de Camila, verificando sua temperatura. — Você está um pouco febril. Precisamos monitorar o intervalo entre as contrações. — Precisamos levá-la a um hospital, insistiu Gustavo. — É muito arriscado, contestou Teresa. Se Eduardo tem pessoas procurando por vocês, os hospitais serão os primeiros lugares vigiados. Não vou arriscar a vida de Camila e do bebê, exclamou Gustavo, sua voz elevando-se com a angústia. Yara, que também havia despertado, observava a cena com olhos arregalados de preocupação. Aproximou-se timidamente de Camila e segurou sua mão. — Vai ficar tudo bem, disse com uma confiança que surpreendeu a todos. Você é forte. O bebê também. Camila sorriu fracamente, apertando a pequena mão de Yara. Obrigada, querida. Vamos ligar para Denise, decidiu Teresa. Ela pode contatar a médica, doutora Renata, e trazê-la até aqui. A ideia pareceu acalmar Gustavo. Ele rapidamente discou o número de Denise, que atendeu sonolenta. Precisamos da doutora Renata, explicou ele sem preâmbulos. Camila está em trabalho de parto. Meu Deus! Exclamou Denise imediatamente alerta. Vou contactá-la agora mesmo. Estamos a caminho. Tente manter Camila calma e confortável. Nas 2 horas seguintes, o pequeno grupo no galpão viveu momentos de intensa apreensão. Teresa, que havia ajudado em alguns partos emergenciais durante seus anos como professora em comunidades rurais, fez o possível para preparar o local, limpando a mesa de madeira e cobrindo-a com os cobertores limpos que haviam trazido. Yara, demonstrando uma maturidade impressionante, assumiu a tarefa de cronometrar as contrações de Camila e oferecer-lhe água entre elas. Gustavo alternava entre segurar a mão da esposa e verificar ansiosamente a estrada através da janela empoeirada do galpão. Eles estão vindo, anunciou finalmente, avistando faróis ao longe na estrada abandonada. Espero que seja Denise. Foram os minutos mais longos de suas vidas, aguardando para confirmar se eram amigos ou inimigos que se aproximavam. Quando o jipe verde de Joaquim finalmente estacionou próximo ao galpão, o alívio foi imenso. Denise entrou apressadamente, seguida pela doutora Renata, uma mulher de meia idade com expressão determinada e uma grande bolsa médica nas mãos. Joaquim ficou do lado de fora montando guarda. — Como ela está? Perguntou a médica, indo diretamente até Camila. — As contrações estão a cada 5 minutos, informou Teresa. Começaram há cerca de 2 horas. A doutora Renata examinou Camila rapidamente, seu rosto se tornando grave. O bebê está em posição e o trabalho de parto está avançado. Não temos tempo de levá-la a um hospital, mesmo que fosse seguro. — Mas é muito cedo, insistiu Gustavo desesperado. — Apenas 6 meses e meio. 7 meses, na verdade, corrigiu Camila fracamente, surpreendendo a todos. Eu arredondei um pouco quando nos conhecemos, Gustavo.
Estava insegura por ser mais velha. Apesar da tensão do momento, Gustavo não conseguiu conter um pequeno sorriso. Isso, na verdade, melhora um pouco as coisas. Ainda é prematuro, alertou a médica. Mas as chances são muito melhores há 7 meses. Precisamos agir rapidamente. Este não é o ambiente ideal, mas já trabalhei em condições piores. Enquanto a doutora Renata organizava seus equipamentos, Denise puxou Gustavo para um canto. Tenho notícias. A operação contra a Megasoft começou oficialmente. Eduardo está cercado, mas ainda não foi preso. Ele está sendo protegido por seguranças armados na sede da empresa. A polícia está negociando a rendição. Isso significa que estamos mais seguros? Perguntou Gustavo, olhando preocupado para Camila. Um pouco, respondeu Denise. Mas ele ainda tem pessoas à solta procurando por vocês. O ideal seria chegar à casa em Ubatuba o mais rápido possível. Mas agora, com Camila neste estado... Um grito de dor de Camila interrompeu a conversa. A doutora Renata chamou Gustavo urgentemente. O bebê está vindo, anunciou. Preciso que todos ajudem. Gustavo, fique ao lado dela. Teresa e Denise, precisarei de água limpa e toalhas. Yara... Ela hesitou, olhando para a criança que observava tudo com olhos arregalados. Eu posso ajudar, afirmou Yara com determinação. Já vi um parto antes, na comunidade onde morava com minha mãe. A médica assentiu, impressionada. Certo, você pode me passar os instrumentos quando eu pedir. O nascimento foi rápido e intenso. Camila enfrentou as dores com uma coragem silenciosa, apertando a mão de Gustavo com força sobre-humana. Teresa e Denise seguiram as instruções da médica com precisão, enquanto Yara permanecia ao lado da doutora Renata, atenta a cada pedido. Quando o primeiro choro do bebê finalmente ecoou pelas paredes do velho galpão, todos sentiram as lágrimas nos olhos. Era um menino pequeno, mas com pulmões surpreendentemente fortes. Ele parece saudável, considerando as circunstâncias, anunciou a doutora Renata após uma rápida avaliação. Mas precisaremos levá-lo a um hospital assim que possível para exames completos. Camila, exausta, mas radiante, segurou o pequeno embrulho que a médica lhe entregou. Olá, Lucas, sussurrou, usando o nome que ela e Gustavo haviam escolhido meses antes. Gustavo, incapaz de conter as lágrimas, beijou a testa da esposa e tocou gentilmente a minúscula mão do filho. Ele é perfeito, murmurou. Yara se aproximou timidamente, olhando com fascínio para o recém-nascido. Posso ver? Perguntou. Camila sorriu, ajustando o bebê para que Yara pudesse vê-lo melhor. Este é seu irmãozinho, Yara. Os olhos da menina se arregalaram de surpresa e emoção. Meu irmão? Repetiu a voz embargada. Se você quiser, confirmou Gustavo, colocando a mão no ombro dela. Somos uma família agora. Yara não conseguiu responder. Apenas assentiu enquanto as lágrimas escorriam livremente por suas bochechas. O momento de felicidade foi interrompido por Joaquim, que entrou apressadamente no galpão. Temos um problema, anunciou. Há veículos se aproximando pela estrada principal, muitos veículos. Denise correu para a janela. São da polícia, confirmou após alguns segundos de observação. Vejo as luzes características, mas como nos encontraram? Não importa como, disse a doutora Renata, já recolhendo seus equipamentos. O importante é que precisamos levar esta mulher e este bebê para um hospital imediatamente. E se for uma armadilha? Questionou Teresa. E se Eduardo tiver pessoas infiltradas nessa equipe? Não podemos arriscar, decidiu Gustavo. Camila e Lucas precisam de cuidados médicos adequados. Tenho uma ideia, interveio Denise. Vou ao encontro deles e verificar quem está no comando. Se for o delegado Ribeiro, podemos confiar. E se não for? Perguntou Gustavo. Então vocês saem pelos fundos com Joaquim, no jipe, respondeu Denise. Ele conhece uma rota alternativa. O plano foi rapidamente posto em ação. Denise saiu para encontrar a polícia que se aproximava, enquanto os demais se preparavam para uma possível fuga. Gustavo embalou cuidadosamente Lucas em um cobertor limpo, enquanto Teresa ajudava Camila a se levantar. Minutos depois, para alívio de todos, Denise retornou com o delegado Ribeiro, um homem alto e de expressão severa, mas olhar honesto. Vocês estão seguros agora, anunciou Denise.
Eduardo Vasconcelos foi preso há 1 hora. A operação foi um sucesso total. Como nos encontraram? Perguntou Gustavo, ainda cauteloso. Paulo, respondeu o delegado. Quando foi resgatado, ele nos contou sobre o galpão. Disse que era um possível local onde vocês poderiam se esconder, baseado em conversas anteriores. E as evidências? Questionou Denise. Foram cruciais, confirmou Ribeiro. Especialmente os documentos sobre o acidente da Sra. Santos e a tentativa contra a família Menezes. Eduardo tentou resistir à prisão, mas quando seus próprios executivos começaram a cooperar para reduzir suas penas, ele percebeu que estava acabado. Um helicóptero médico foi chamado para transportar Camila e o bebê ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde receberiam os melhores cuidados. Gustavo os acompanharia, enquanto Yara ficaria temporariamente sob os cuidados de Teresa e Denise. Antes de partir, Gustavo se ajoelhou diante de Yara. Vou buscar você assim que Camila e Lucas estiverem estáveis. Prometo. Eu sei, respondeu Yara com um sorriso confiante. Famílias ficam juntas. Enquanto o helicóptero decolava, levando parte de sua recém-formada família, Yara observava o céu com uma expressão serena. Pela primeira vez em 3 anos, sentia que realmente pertencia a algum lugar. E pela primeira vez, o futuro parecia brilhante. 6 meses se passaram desde os dramáticos eventos que uniram para sempre as vidas de Gustavo, Camila, Lucas e Yara. O outono voltava a pintar São Paulo com suas cores douradas, trazendo consigo ventos de mudança e renovação. Na cobertura espaçosa dos Menezes, localizada no bairro dos Jardins, a vida havia encontrado um novo ritmo. Lucas, agora um bebê saudável e risonho, descobria o mundo com a curiosidade típica dos 6 meses de idade. Seu quarto, decorado com motivos de aventuras espaciais, ficava ao lado do quarto de Yara, cujas paredes exibiam prateleiras repletas de livros e um mural de fotos que crescia a cada semana. Naquela manhã de sábado, Camila organizava os últimos detalhes para a pequena celebração que teriam à tarde. Seus cabelos, antes sempre impecavelmente arrumados para o ambiente corporativo, agora caíam em ondas naturais sobre os ombros. Havia algo diferente em seu olhar, uma serenidade que só o tempo e as experiências profundas podem trazer. Acha que está tudo pronto? Perguntou a Gustavo, que ajustava a gravata diante do espelho. Mais do que pronto, respondeu ele, virando-se para admirá-la. Você fez um trabalho incrível, como sempre. Gustavo também havia mudado. As olheiras de preocupação constante que marcavam seu rosto durante os dias de fuga haviam desaparecido, substituídas por linhas de expressão que se aprofundavam quando sorria, o que acontecia com muito mais frequência agora. Nervoso com o discurso? Perguntou Camila, aproximando-se para ajustar o nó da gravata dele. Um pouco, admitiu. Não é todo dia que se inaugura uma fundação. A Fundação Cleide Santos havia sido idealizada nos dias seguintes à prisão de Eduardo Vasconcelos. Enquanto Camila e Lucas recebiam cuidados médicos e as evidências contra a Megasoft dominavam os noticiários nacionais, Gustavo havia tomado uma decisão que mudaria não apenas o rumo de sua empresa, mas de muitas vidas. A fundação, dedicada a oferecer apoio educacional e jurídico a famílias de trabalhadores em situação vulnerável, era sua forma de honrar a memória da mãe de Yara e de transformar uma tragédia em esperança para outros. Na sala de estar, Teresa e Denise conversavam animadamente enquanto ajustavam os arranjos de flores nas mesas. As 2 mulheres que haviam sido fundamentais durante a crise tornaram-se presenças constantes na vida da família. Teresa, que vendera seu sítio para morar mais perto de São Paulo, agora dividia seu tempo entre dar aulas de reforço em uma escola pública e visitar quase diariamente os Menezes, especialmente para acompanhar o desenvolvimento de Yara. Denise, por sua vez, havia encontrado um novo propósito. Saindo oficialmente da aposentadoria, aceitara dirigir o departamento de comunicação da Fundação, usando sua experiência jornalística para dar visibilidade às causas defendidas pela instituição. Onde está Yara? Perguntou Gustavo, verificando o relógio. No quarto de Lucas, lendo para ele, respondeu Camila com um sorriso. Ela insiste que, mesmo sendo tão pequeno, ele entende as histórias. E talvez entenda mesmo, comentou Teresa, entrando na conversa.
Aquela menina tem uma intuição fora do comum. O processo de adoção de Yara havia sido surpreendentemente rápido, graças à intervenção do delegado Ribeiro e ao interesse público que o caso gerara. O juiz responsável, comovido pela história e impressionado com o vínculo já estabelecido entre a menina e a família Menezes, aprovara a adoção em tempo recorde. A adaptação de Yara à nova vida foi um processo delicado, mas natural. A menina, que passara anos vivendo nas sombras, escondia uma inteligência brilhante e uma sede de conhecimento que impressionava seus novos professores na escola particular onde fora matriculada. Em apenas 6 meses, já havia recuperado grande parte do conteúdo escolar perdido durante seus anos de isolamento. "Vou chamá-los", disse Camila, dirigindo-se ao corredor que levava aos quartos. No quarto decorado com tons de azul e estrelas luminosas no teto, encontrou uma cena que sempre aquecia seu coração. Yara, sentada na poltrona de balanço, com Lucas no colo, lia animadamente um livro ilustrado, fazendo diferentes vozes para cada personagem. O bebê, fascinado, tentava agarrar as páginas coloridas com suas mãozinhas gorduchas. "Olha quem acordou feliz hoje", exclamou Yara ao ver Camila na porta. Ele riu quando fiz a voz do dragão. Camila se aproximou, sentando-se no braço da poltrona. "Você será uma contadora de histórias famosa um dia", disse, beijando o topo da cabeça da filha. "Acha mesmo?", perguntou Yara, seus olhos brilhando. "Tenho certeza. Você tem o dom de fazer as pessoas se perderem em suas palavras." Lucas gorgolejou alegremente, como se concordasse, provocando risadas nas duas. "Está na hora de nos arrumarmos", anunciou Camila. "Os convidados começarão a chegar em 1 hora." Yara assentiu, entregando cuidadosamente o irmão para Camila. "Já separei meu vestido novo, aquele azul que a tia Teresa me deu." "Vai ficar linda", garantiu Camila. Enquanto Yara se dirigia ao próprio quarto, Camila ficou alguns momentos balançando Lucas gentilmente, maravilhada com como sua vida havia mudado tão drasticamente em apenas 1 ano. De executiva focada exclusivamente na carreira, a mãe de 2 filhos, sobrevivente de uma conspiração corporativa e agora dedicada a causas sociais, a transformação havia sido profunda e inesperada. Lembrou-se da noite do acidente, da chuva forte na estrada, do medo paralisante ao acordar no carro capotado, e então da pequena figura de Yara emergindo da escuridão como um anjo improvável, salvando não apenas suas vidas físicas, mas trazendo-lhes uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. 1 hora depois, a cobertura estava elegantemente preparada para receber os aproximadamente 50 convidados, selecionados para a inauguração formal da Fundação Cleide Santos. Entre eles, figuras importantes do cenário empresarial, jurídico e social de São Paulo, além de jornalistas cuidadosamente escolhidos por Denise para cobrir o evento. Paulo e sua esposa Marina foram dos primeiros a chegar. Após sua recuperação, Paulo havia assumido um cargo ainda mais importante na Brasiltec, tornando-se braço direito de Gustavo na implementação de novas políticas de responsabilidade social da empresa. "Está tudo perfeito", comentou Marina, abraçando Camila. "A fundação vai fazer um trabalho incrível." "Esperamos que sim", respondeu Camila. "É o mínimo que podemos fazer após tudo o que aconteceu." O delegado Ribeiro chegou acompanhado de sua esposa, uma pediatra que rapidamente se encantou com Lucas e iniciou uma animada conversa com Camila sobre o desenvolvimento do bebê. Ribeiro, por sua vez, puxou Gustavo para um canto mais tranquilo. "Tenho novidades sobre o caso", disse em voz baixa. "A sentença de Eduardo Vasconcelos deve sair na próxima semana. Pelos meus contatos no tribunal, ele pegará no mínimo 15 anos. "E os outros executivos?", perguntou Gustavo. "A maioria fez acordos de delação, mas ainda pegarão penas significativas. A Megasoft praticamente não existe mais. Foi desmembrada e vendida em partes para diferentes investidores. Nunca imaginei que chegaríamos a este ponto", confessou Gustavo. "Quando recusei a oferta de compra dele, só queria manter minha independência e o controle sobre o Guardian." "Falando nisso", continuou Ribeiro, "aquele seu sistema de segurança despertou bastante interesse na Polícia Federal. Quando estiver pronto para conversarmos sobre possíveis aplicações..." Gustavo sorriu.
Marcaremos uma reunião na próxima semana. Tenho algumas ideias sobre como a tecnologia pode ser usada para proteger, não para vigiar. A celebração transcorreu em um clima de otimismo e propósito compartilhado. Quando chegou o momento do discurso oficial, Gustavo subiu em um pequeno palco improvisado na sala de estar, com Camila, Lucas no colo e Yara ao seu lado. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste momento tão significativo para a nossa família, começou ele. A Fundação Cleide Santos nasce de circunstâncias que ninguém deveria vivenciar, mas também de uma profunda convicção de que podemos e devemos transformar experiências dolorosas em oportunidades de mudança positiva. Fez uma pausa, olhando para Yara com carinho. Muitos de vocês conhecem nossa história, sabem como fomos vítimas de uma conspiração corporativa que quase nos custou tudo, mas poucos sabem que devemos nossas vidas a uma criança extraordinária, que com apenas 8 anos demonstrou mais coragem e integridade que muitos adultos. Yara, normalmente tímida em público, ficou com as bochechas coradas, mas manteve-se ereta ao lado do pai adotivo, seus olhos brilhando com emoção contida. Cleide Santos era uma mulher trabalhadora, honesta e corajosa, continuou Gustavo. Como tantas outras brasileiras, ela limpava escritórios durante a noite para dar uma vida melhor à sua filha. Quando encontrou evidências de atividades ilícitas no local onde trabalhava, fez o que considerava certo e pagou o preço mais alto por sua integridade. O silêncio na sala era absoluto, todos capturados pela emoção genuína em suas palavras. A fundação que hoje inauguramos tem como missão principal garantir que outras famílias em situação vulnerável tenham acesso à educação, assistência jurídica e apoio para que possam romper ciclos de opressão e silenciamento. Acreditamos que conhecimento e acesso à justiça são ferramentas fundamentais para a transformação social. Camila deu um passo à frente, segurando Lucas com um braço e colocando o outro ao redor dos ombros de Yara. Nossa família não seria completa sem Yara, disse ela, tomando a palavra. E foi através dela que aprendemos a lição mais valiosa. Às vezes, são as vozes mais pequenas e aparentemente frágeis que carregam as verdades mais poderosas. Nossa missão é amplificar essas vozes. Yara, reunindo coragem, aproximou-se do microfone. Sua voz, embora baixa no início, ganhou força à medida que falava. Minha mãe sempre dizia que a verdade é como água. Pode ser bloqueada por um tempo, mas sempre encontra um caminho. Ela também dizia que crianças enxergam coisas que adultos esquecem de ver. Fez uma pausa, respirando fundo. A Fundação Cleide Santos vai ajudar outras crianças como eu a terem voz e a serem ouvidas. Porque às vezes, uma criança pode salvar o mundo, ou pelo menos uma pequena parte dele. Os aplausos foram espontâneos e emocionados. Muitos convidados enxugavam lágrimas discretas, tocados pela simplicidade e profundidade das palavras da menina. A cerimônia continuou com o descerramento simbólico de uma placa e a apresentação oficial do site da Fundação, projetado para receber denúncias de irregularidades trabalhistas e oferecer orientação jurídica inicial. Enquanto os convidados circulavam, conversando animadamente sobre projetos e possíveis colaborações, Yara escapou discretamente para a varanda da cobertura. Dali podia ver grande parte da cidade. As luzes começando a se acender conforme o sol se punha. Teresa a encontrou alguns minutos depois, juntando-se silenciosamente à sua contemplação da cidade. Está tudo bem, pequena? Perguntou gentilmente. Yara assentiu, um sorriso sereno em seu rosto jovem. Estou pensando na minha mãe. Ela estaria orgulhosa? Mais do que pode imaginar, respondeu Teresa, abraçando-a pelos ombros. Sua mãe era uma mulher extraordinária que criou uma filha igualmente extraordinária. E agora, através de você e desta fundação, seu legado continuará transformando vidas. Às vezes ainda sinto falta dela, confessou Yara, especialmente quando algo importante acontece. E sempre sentirá, disse Teresa com sabedoria. Mas agora você tem uma nova família que a ama e que está ao seu lado para enfrentar o que vier. Gustavo apareceu na varanda, carregando Lucas, que balbuciava alegremente. Aqui estão vocês, disse ele, aproximando-se. Lucas estava procurando pela irmã. Pelo menos foi o que interpretei de seus dadadá insistentes.
Yara riu, estendendo os braços para pegar o irmãozinho. Lucas imediatamente agarrou uma mecha de seu cabelo, fascinado. Ele tem força, comentou gentilmente soltando os dedinhos gorduchos de seu cabelo. Vai ser um lutador como a mãe. Como as duas mães, corrigiu Gustavo suavemente. A que lhe deu a vida e a que lhe mostrou como vivê-la com coragem. Camila juntou-se a eles na varanda, trazendo uma pequena caixa de veludo azul. Quase esqueci, disse, entregando-a a Yara. Isso é para você. Um presente para marcar este dia especial. Curiosa, Yara abriu a caixa, revelando um delicado colar de prata com um pingente em forma de chave. É lindo, sussurrou, tocando o pingente com reverência. A chave simboliza possibilidades, explicou Camila, ajudando-a a colocar o colar. Todas as portas que você vai abrir, todos os caminhos que vai explorar, todas as histórias que vai contar e viver. E também representa o momento em que você abriu a porta para nossa verdadeira família, acrescentou Gustavo. Aquela noite na chuva quando você nos salvou. Yara tocou o pingente, agora repousando sobre seu peito, próximo ao coração. Olhou para o bebê em seus braços, para seus pais adotivos e para Teresa, que observava a cena com olhos marejados. Sabem de uma coisa? Disse ela, sua voz clara e confiante. Aquela noite na chuva, não fui só eu que salvei vocês, nós salvamos uns aos outros. O pequeno grupo permaneceu na varanda, unidos não apenas pelos laços de sangue ou documentos legais, mas por algo muito mais poderoso. A escolha consciente de formar uma família, de proteger-se mutuamente, de transformar dor em propósito e de acreditar que mesmo as menores vozes podem mudar o mundo. Lá embaixo, a cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente à pequena revolução que acontecia na cobertura dos jardins. Mas para cada pessoa que seria tocada pela Fundação Cleide Santos nos anos seguintes, para cada criança que encontraria sua voz através dos programas educacionais, para cada trabalhador que obteria justiça graças ao apoio jurídico oferecido, para todos eles o mundo seria, de fato, transformado pela coragem de uma menina que, certa noite de chuva, decidiu que a verdade precisava ser ouvida. E todas as noites, antes de dormir, Yara contava ao irmãozinho a mesma história, que começava sempre com as mesmas palavras. Era uma noite de chuva, e eu salvei 2 pessoas, e elas me salvaram também.